Muito bem, gente. Finalmente chegamos ao item 23 do nosso estudo, né? Que é esse momento poder ampliar e debater, né? Essa parábola do filho pródigo que está presente no livro Em Busca da Verdade. Então, a gente selecionou alguns capítulos, capítulo 2, 3 e o capítulo 7 e o 8, né, como uma forma de te estimular a leitura de vocês para hoje a gente começar a debater, né, pensar juntos, fazer uma interpretação. A Joana já dá uma interpretação maravilhosa, na verdade, a gente vem aqui é compor, é compreender melhor, é poder expandir um pouquinho mais essa proposta abençoada que ela nos traz no livro Em Busca da Verdade em relação a essa parábola. Então, a ideia hoje é a gente poder pensarmos juntos, né? Essa é a ideia, né? Pensarmos juntos e aprofundar um pouquinho mais essa, ou tirar dúvida, né, desses elementos que ela nos traz aqui, né? Porque ela faz essa analogia da parábola do filho pródigo com esse processo de individuação, né? Onde a gente tem duas figuras, duas características psicológicas, né? O filho que fica na casa do pai, filho mais velho, né? E o filho mais novo que pede para o pai antecipar a herança e sai da casa do pai para poder então viver o mundo. Então, Joana parte dessa realidade, né? Para fazer uma análise psicológica das características dos dois, analisando os processos internos, a sombra, e o processo de se cair em si, né? Em benefício de uma reconexão com o self na busca, então, da individuação. Então, isso é basicamente a, a ideia, né, da parábola, né, em em poucas palavras, né? Então, e o primeiro o Francisco Moraes, ela vai trazer então a questão justamente conta no capítulo desse movimento da sombra, né? Como a sombra está presente na nossa vida, tanto no filho mais novo como no filho mais velho, né? E como ela faz parte, né? Dessa dessa dinâmica ligada aos arquétipos do bem e do mal, né? E o quanto isso é necessário esse confronto, né? Para a gente poder ir superando e gerar o despertar do céu. Então, eu gostaria de saber se alguém tem alguma questão para colocar a partir disso, algum entendimento, alguma dúvida que tenha ficado do material que a Joana apresenta. Sim, Vânia? Sim, boa noite a todos. É, a gente ficou com algumas dúvidas aqui que eu gostaria Ok. de. A primeira, na página, alguns livros é a página 38, outros é na página 33, né? Onde ela fala do Uhum. predomínio da sombra, Uhum. e ela diz que o Sim. eu filial, que percebe a necessidade de ficar no lar, aqui representado como domicílio carnal, o paraíso, cede espaço emocional ao outro eu, o da fragmentação da psique, a sombra, estroina e longínqua dos sentimentos enobrecedores ainda adormecidos no self. Esse parágrafo não ficou Claro. muito claro. Tá bom. Então, de uma certa maneira, né, que Joana está trazendo aqui, né, quando ela começa a trabalhar, né, a parábola? Então, ela vai falando desses dois, desse movimento, né, do humano que carrega como herdeiro dos impulsos, dos instintos agressivos, muito ainda
de padrões atávicos remanescente dessa memória mais primitiva, mais animal, né? E que, de uma certa maneira, ainda não está aberto, não foi despertado para a necessidade de uma dimensão ética da vida. Então, mas claro, existe, daí a Joana fala dessa necessidade de preservação da vida, né? E todo esse processo, né, que envolve os embates, né, desse processo de transformação desse ego ainda identificado com o primarismo da matéria, dos instintos, e esse ego que está despertando para a realidade espiritual, né? Então ela apresenta, né, os dois filhos nesse momento, né, o filho mais novo, né, que quer buscar um país longínquo, né, é, e quer de uma certa maneira uh, uh, vivenciar, né, os seus anseios, né? Então, o que ela está colocando aqui, né? De um lado, né, existe a necessidade de ficar em casa, né? Ou seja, aí é uma divisão, um conflito interno do filho, né? Entre o eu filial, né, que é o domicílio carnal, né? Ou seja, a necessidade de reencarnar, a necessidade de poder estar na proteção também da, do, ah, das referências espirituais ligadas à figura do pai, né? Então, de um lado, tem toda essa intenção nossa, quando reencarnamos, né? De poder, de uma certa maneira, é, se comprometer, né? Com o nosso projeto, né? Mas nós trazemos a nossa sombra do passado, né? Que estão lá, vivos, né? E que ainda reflete essa natureza mais baixa, mais limitada, né? Mais primitiva e animal. Então, esse país longínquo são os sentimentos não enobrecedores ainda adormecidos que faz com que o filho queira sair de casa, né? Queira sair Então, então, de uma certa maneira, essa necessidade de país longínquo não é ruim do ponto de vista psicológico, né? É, e que, de uma certa maneira, é uma necessidade de se experimentar, né? Para que no confronto e na derrota desse ego infantil ou dessa sombra impulsiva, comece então a despertar esses sentimentos do self que ainda não floresceram. Então, ele está apresentando justamente esse jogo emocional de conflito do ego, né, entre o eu filial, né, e o eu emocional, entre a gente que quer. Então, a gente tem uma natureza de obediência e uma natureza de desobediência. E essa desobediência em relação ao que se coloca, ela pode ser positiva ou negativa, né? Então, essa desobediência de Adão, né, em relação ao paraíso, ou essa desobediência do eu filial, né, ela é necessária porque há, de uma certa forma, o impulso natural, né, da consciência buscar autonomia, se experimentar para conquistar, né, a sua caminhada. Então, é disso que ela está falando aqui nesse primeiro momento, né, gente? Entendi. Obrigada, Gelson. Débora, Oi, Gelson, boa noite. É justamente dando continuidade a isso mesmo, que estava lá no capítulo 3 de Joana, que ela vai falar do. Deixa eu pegar aqui, que não está no Kindle, eu vou falar sim. exatamente qual que é a parte, mas já é ali no finalzinho, antes do item voltar para casa, assim.
no item, mais Uhum. especificamente, um país longínquo. Sim, E aí ela vai falar, me perdoem que eu não tenho a página, ela só fala assim, a vontade é um impulso que nasce da razão e se transforma em força, que deve ser direcionada de maneira é adequada na para página resultados relevantes, dignificar 67 o no meu. espírito. Uhum. Isso. E aí, Gelson, você tinha comentado sobre essa questão do impulso, né? E aí eu fiquei, assim, eu não sei, eu fiquei sem entender o que significaria esse impulso, né? Se é uma pulsão de alguma coisa, um desejo de alguma coisa, né? O que significaria esse impulso? Desculpe, Débora, não dá para ouvir a tua pergunta. Não dá É para que ouvir. falhou a tua voz. A tua voz desaparece, desculpe. Ah, eu vou desligar aqui. Eu acho que é porque a internet está meio ruim. Não vou desligar o vídeo para ver se fica melhor. A pergunta seria, tá dando para ouvir melhor agora? Agora sim. Sim. Tá, acho que é a internet, gente, desculpa. Então, quando Jona fala nesse impulso, Gelson, uma vez eu fiquei sem entender o que é que seria esse impulso, né? É uma vontade, é um desejo, né? Porque uma vez você falou assim que a gente não tinha sentimentos, que a gente tinha, né, impulsos. Aí eu fiquei tentando entender quando ela fala que a vontade é um impulso, é um desejo, o que que seria isso? Como Não, entender isso? Ou dá para não, entender não, também? não, que a gente não tem sentimentos, né, Débora? Pelo amor de Deus. Não, não fale isso. Quer dizer, eu entendi assim, desculpa. Não, a vontade é diferente do sentimento, isso Oh, sim, tá ruim a né? minha internet, peraí. Né? Então, claro, a vontade é o exercício da potência do espírito, né? Que começa por impulsos, né? Ligado aos instintos. Esses instintos se tornam em impulsão, em desejo, né? E o desejo depois vai se transformar em vontade, né? Então, a vontade é um processo também de elaboração e que envolve a capacidade do espírito a ter, focar, ter atenção, botar energia nas coisas, decidir, se posicionar, usar da sua escolha, se autodeterminar. Então, a vontade é uma série de coisas e ela fala, então, nesse momento, desse processo de embates que o ego vai vivendo nas várias fases da sua vida, desde da infância, passando pela adolescência, juventude adulta, que ele vai ter que superar, né, várias etapas, enfrentamento, né, para amadurecer o self, né? Então, ele está colocando aqui que a vontade mais do que um ímpeto, é uma direção. Vamos pensar assim no navio, né? Que está o leme do navio, né? É o que guia. Então, a vontade dá a direção, né? Então, a vontade é a capacidade de direcionar. Por isso que ela fala assim, portanto, a vontade bem dirigida, né? Que impulsionará o ego a vencer cada fase. Então, de uma certa maneira, a vontade a gente estar realmente focado e movimentando os nossos interesses, né, nesse lema que o barco, porque o barco, enquanto movimento, cheio né, da vida, né, se não tiver algo que dirige, né, o barco, por mais força que esse barco tem, ele pode se encontrar contra os rochedos, né? Então, a vontade é esse leme que conduz na direção certa, né? Então, a vontade é essa capacidade, então ela envolve duas coisas. A capacidade de encontrar uma direção e, de outro lado, o esforço de movimentar, né, os nossos recursos em favor dessa direção que a gente pretende, né? Então, seria isso a vontade, né? Ok, eu sou Li. Eu ia quase fazer também essa pergunta, mas eu queria uma coisinha que depois eu quero perguntar. Mas é aqui em cima, na página do lado, antes, há um país, há um país longínquo a ser conquistado pelo ego, simbolizado pela conduta correta, pela consciência liberada
dos conflitos. Então, esse país longínquo, como tudo aqui a gente vê que é tudo simbólico, né? O filho pródigo, na realidade, e o outro filho, na realidade, eles estão simbolizando nós mesmos, a humanidade inteira, né? Nas suas contradições, não é verdade? A gente quer fazer isso e volta para trás, dá um passo para frente, dois para trás, pessoal. Mas aqui, o país longínquo, esse país longínquo já é a individuação, ou esse país já é, né? Mas e como é que. Porque aqui está dizendo aqui embaixo, quando você falou, né, da vontade, é, ai, virando a página, desculpa. Aqui, o processo da vida é um fenômeno entrópico, ele se desenvolve graças ao desgaste da energia, e por isso, né, cada período está nutrido pelas forças hábeis e correspondentes à sua fase. Então, essas fases, o que seria essas fases? A fase do nosso amadurecimento, ou são as fases da, aí no caso da desenvolvimento da personalidade, o caminho para a individuação, todo esse caminho que nós fazemos, o ego vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, até que ele vai sendo, não é absorvido, mas ele vai sendo comandado pelo self, né, para a individuação. Então, eu queria saber o que é bem isso aqui, o fenômeno entrópico, né? E com relação ao desgaste da energia, por favor. Aqui ela está falando do processo da vida biológica, né? Que a vida biológica ela envolve um período, né, natural de que vai se desgastando, e dentro desse processo, né, fisiológico, né, a gente tem que lidar com as fases também emocionais e psicológicas. De uma certa maneira, o que a Jona propõe é essa habilidade, né, nossa, de buscar uma habilidade de se harmonizar com o self, para que a gente possa, nessa processo natural da vida, em cada fase que a vida impõe, seja biológica, seja psicológica, a gente pode, de uma certa maneira, ir rompendo, né? Diluindo a sombra em favor, então, dessa emergência do self, da individuação. Então, o país longínquo, né? Esse potencial a ser alcançado. E por isso que lá no início, quando a Vânia perguntou, né, sobre essa sombra, ela quer o país longínquo, né? Mas ela não sabe como buscar. Então, a gente anseia por essa meta, que é o reencontro com o divino, a gente sai do divino inconscientemente e busca ele conscientemente, mas quando a gente está ainda perdido, desorientado, essa busca se dá de uma maneira equivocada muitas vezes, né? Então, mas o país longínquo representa esse estado, então, de plenitude, de individuação, e que é desafiado nessas etapas da vida a gente poder encontrar, né, capacidade de administrar todo o processo nesse eixo ego-self para que a gente possa aproveitar as experiências da melhor maneira possível. Tá, muito obrigada. Patrícia? Boa noite, Gelson. Ainda aqui no capítulo 2, no predomínio da sombra, eu tô meio rouca, desculpa. Nesse capítulo que ela fala que há nesse conflito o mundo do pai, o mundo do filho, o mundo do irmão, em forma de sombras perturbadoras, efeito da fissura da psique em relação ao ego. O que nós havíamos compreendido é que o mundo do pai estava relacionado com Deus, o pai generoso que acolhe. Então eu estava a pensar que não havia esse conflito, que não havia essa fissura. Ficamos aí em dúvida relativamente a isso. Não sei se o Claro, Gelson pode claro. ajudar. Sim. Sim, o mundo pai, né? O pai como Deus, a divindade, não tem sombra, não tem conflito, realmente, né? Mas aqui não é o pai, é o mundo do pai. Então, o mundo do pai, o mundo do filho, o mundo do irmão, se manifesta como sombra perturbadora, né? É então vamos pensar assim, Patrícia, na questão humana, né? Então o pai diz para o filho: meu filho,
se tu conquistar tal coisa na vida, né? Se tu se esforçar, eu vou te dar um tal prêmio, né? Ou não faça isso, né? Isso. Então, o mundo pai não tem conflito, né? Mas gera conflito em mim, tá? Gera sombra em mim, porque esse mundo vem problematizar e me confrontar com as minhas questões. Então, são mundos que entre eles, o mundo pai, o mundo filho, o mundo irmão, acaba de uma certa maneira assim gerando, né, experiências em forma de soma perturbadora, porque eu não aceito ainda o mundo pai, porque eu não compreendo ainda do mundo pai, porque eu não consigo, né, me identificar ainda, então por isso que esse mundo acaba sendo perturbador. Ok, agora eu percebi. Obrigada, Gelson. E mais à frente ela vai falar da participação mística coletiva. Não sei se você vai falar disso. Se você pudesse, eu Podemos ver agradecer. aonde tu É pode. que o parágrafo diz: a firmeza moral do irmão mais velho, trabalhando sem demonstrar fadiga nem aborrecimento, produz-lhe antipatia e faz que eu deteste. Ok. Deixando ao lado do pai idoso, sem nenhuma consideração pelos laços de família, nenhuma participação mística coletiva, simbolizando a sociedade como um todo. Aí eu me perdi nessa participação mística coletiva. Sim. A percepção mística é um termo que Jung usa para um estado de indiferenciação, de diluição, né? Diferente do self coletivo. Então, a percepção mística é o oposto do self coletivo, tá? Na percepção mística é o mundo da criança, é o mundo sem consciência, é um mundo que ela está indo nessa percepção mística, diluído na consciência do pai e da mãe, indiferenciado. Então, esse termo, percepção mística, quer dizer uma indiferenciação, uma incapacidade de discriminar. Então, esse filho está preso, esse filho mais novo, nessa participação mística com o coletivo, com os valores do mundo, com o prazer, com os desejos do mundo, com os apelos do mundo, com a fantasia de sucesso, de ganância, de poder. Então, ele está numa participação mística com o mundo, está identificado, indiferenciado no mundo coletivo, da persona, dessa consciência coletiva, que não é uma consciência do self, mas sim é uma consciência do mundo, que é uma consciência muito presa à sombra, né? E aos interesses egoístas. Por isso que está dessa percepção mística com o coletivo. E que simboliza a sociedade no movimento comum, é isso? Da sociedade, Isso, é isso? a sociedade inconsciente, a sociedade descomprometida, esse coletivo que não está, né? Que está preso nesse mundo materialista, consumista e assim por diante. Né? Obrigada. Débora, Dá para ouvir, Gelson, agora? dá para ouvir. Rapidinho. Então, no capítulo 2, no item integração moral, no quinto parágrafo, ela vai fazer uma distinção entre busca de Deus e estar à disposição. E, assim, isso foi o que mais me tocou, assim, uma das partes que mais me tocaram, já, assim, enquanto eu lia isso. E eu fiquei pensando, né, que ela fala que é muito comum a gente buscar Deus ao invés de estar, né, à disposição para ser encontrado por Ele. E eu fiquei pensando, então, assim, Uhum. então, no caso, a busca, ela seria um fenômeno egóico, enquanto que estar disponível seria mais um movimento do self, assim, porque eu fiquei meio assim, eu fiz, poxa, eu me vi muito, inclusive, nessa busca, né, e É, eu fiquei, foi uma coisa a, é, a busca aqui está fazendo uma crítica à questão formal, né? O Emmanuel tem uma mensagem, eu acho que é no Palavras de Vida Eterna, onde ele fala um pouquinho sobre isso. Ele comenta que muita gente que busca Deus, né? Através das preces, através da poesia, através de palestras maravilhosas, através do reconhecimento, mas se tu não ama teu próximo, tu não conseguiu ainda viver Deus. Então, de uma certa maneira, o buscar Deus aqui é uma questão mais formal, né? É, é a busca formal, né, de Deus. Então, não adianta tu formalmente buscar Deus
se tu não se predispõe realmente a se entregar para ele, né? E se dispor numa atitude realmente, né, de disposição, né? Então, tanto é que as religiões muitas vezes acabam criando mais dificuldade de compreender ainda o significado da existência divina, né? E porque fica coisas rígidas, coisas limitadas do ponto de vista de uma moral que muitas vezes é castradora, né, dogmática. Então, aqui ela está falando justamente dessa diferença que envolve essa ascensão interna de uma disposição verdadeira de entrega, de poder realmente não buscar por interesse próprio, ou não de buscar de uma maneira ainda muito primária e limitada, mas sim de uma atitude, né, realmente de viver Deus dentro de si, né? Nessa disposição de poder e saber que e estar a serviço, né, de Deus, ou seja, né, aceitar e se dispor a realmente pagar o preço, então, daquilo que a vida pede em nome do amor que ele tem por nós, né? Vânia? Antes de fazer obrigada. Antes de fazer a pergunta, eu queria fazer um comentário a esse ponto que a Débora colocou, porque eu acho que isso é um grande desafio para a gente, né? Esse realmente abrir o coração numa busca de Deus, real e que seja verdadeira e que seja assim mais livre das próprias sombras, né? Porque eu acho que a gente busca Deus passando pelas próprias sombras, né? Então, eu acho que isso é um desafio, claro, mas é também objetivo, né? Ao mesmo tempo. É. Porque a Joana fala aqui, né, que de uma certa maneira, né, essa busca de Deus, se não for uma busca que passe pelo coração disponível, ele ainda está preso ao apego e é gerador de tormento. Então, o nosso tormento, nossos apegos, reflete ainda muito essa incompreensão do que seja esse encontro e essa relação verdadeira com a divindade. Uhum. Obrigada. Então, eu tenho aqui uma pergunta, a gente tem uma pergunta, foi sobre o Despertar do Self, é o capítulo 2 ainda, né? Uhum. Alguns são na página 44, outros na página 39. Então, interiormente, ela diz, nesses seus muitos conflitos, ele também não se amava a si mesmo, transferindo essa emoção em forma de suspeita para o pai, é o filho mais velho, né? E para as demais, razão porque desejara festejar com os amigos, atraí-los, conquistá-los, comprá-los, como habitualmente acontece. E aqui nós ficamos um pouquinho confusas, porque na parábola, como ela está falando aqui do filho mais velho, não tinha nenhuma referência com relação ao filho mais velho sair e com os amigos, né? E É, aí, na, ficamos na confusos. verdade, ela está dizendo que, no fundo, ele desejava a mesma coisa do irmão mais novo. Ele Ah, invejava, só que ele não tinha coragem. Ele não tinha coragem de assumir o ah, desejo dele. Então, ele se fazia do irmão mais velho, comprometido com o pai, mas ele era ambicioso. Então, como ele é covarde, então eu fico com o pai, e quando ele morrer, eu ganho o dinheiro todo, né? Ele está por interesse próprio. Daí eu posso fazer tudo aquilo que o irmão mais novo fez também, né? Então, de uma certa maneira, quando o irmão mais novo chega na casa do pai e vê que o pai recebeu com amor, né? Aquilo desperta toda essa sombra escondida de uhum, inveja, de raiva das coisas que o irmão fez e que no fundo ele também queria ter feito. uhum, E por isso que ele está falando dessa dinâmica aí que envolve realmente uma incapacidade dele poder é, se harmonizar consigo mesmo, né? E por não se amar, viver esse conflito de uma pessoa dividida, né? uhum.
Obrigada, Gelson. Silvia? Ah, ok. Eu queria fazer um ponto a respeito do que você estava falando previamente, a respeito de Deus, de nós abrirmos para a gente sentir a presença de Deus, é o ponto da Patrícia. Uhum. Que eu acho assim, eu acho que em realidade nós não temos que procurar Deus, porque Deus está sempre presente. O que a gente tem que fazer é abrir o coração para sentir a presença de Deus. Eu pessoalmente acho que às vezes Uhum. essa dificuldade é que quando a gente reza e pede coisa, é a nossa agenda, não a vontade de Deus que é feita. Então eu acho que é esse onde que fica esse conflito, pensando nesses dois irmãos que de certa forma eles são iguais, mas diferente, querendo a mesma coisa do pai, não é? Porque uma coisa interessante que eu achei que brilhou para mim quando eu estava lendo é a coisa que a Joana diz, conscientizar a sombra, ao invés de ignorá-la, constitui passo avançado para a perfeita identificação entre o ego e o self. Então, a questão é que normalmente a gente briga. Eu sou uma pessoa ruim, eu nunca aprendo nada. Nós brigamos com a Uhum. gente mesmo, e em realidade, quando nós devemos, não, eu tenho esse problema, eu tenho esse defeito, eu faço Uhum. isso errado. Como que eu vou fazer para fazer melhor? Identificar o Uhum. que a gente tem, em vez de fugir disso, né? Porque normalmente nós fugimos dos problemas. Tem uma parte que ela fala que a gente se esconde na depressão, na raiva, e normalmente pessoas assim extremamente depressivas são pessoas extremamente agressivas, cheias de raiva e se convertem nelas mesmas. Então, eu achei isso um ponto tão importante para a gente se lembrar de que a gente tem que integrar isso, porque senão não desaparece. Não é? Então, essa luta entre os dois irmãos é uma luta que nós temos com nós mesmos, né? Nós somos os dois irmãos a maior parte da nossa vida. É quase que uma batalha interna, ao invés de ser uma coisa ou outra. Acho que é por isso a importância que eu vejo dessa parábola. Quando a Joana explica, ela fez uma identificação assim, fantástica. Eu acho que é uma das coisas para aprender, a gente assimilar o que é bom e o que é ruim, porque senão nós nunca vamos sair da sombra. Né? Ela, em vários momentos, né, Silvia, ela vai falar na obra dela de não ignorar a sombra e não combater a sombra, né? Que são duas coisas que a gente tende a fazer. Ou a gente ignora, fazendo de conta que ela não existe, ou a gente se dissocia da sombra, como se ela não fosse, e combatemos ela como se ela não fosse parte da gente, né? Como se fosse um ser intruso que a gente tem que combater. E a proposta da ajuda é diluir a sombra, né? Nessa coisa de integração, né? E isso tu vai diluir na medida que tu puder realmente reconhecer ela, né? E poder, de uma certa maneira, ir tratando ela de maneira... Porque é uma parte nossa, né? E tratando ela de maneira cuidadosa, como forma dela poder ceder, né? Porque ali tem potenciais, tem outros recursos, ceder no seu aspecto mais negativo, né? E ser despertado daí aqueles elementos para uma direção favorável. Então, com certeza, né? Esse é o caminho que ajuda em vários momentos traz para a gente. Porque é uma coisa que quase que, em realidade, toda essa luz, porque nós como criaturas divinas, essa bondade, a perfeição existe dentro de nós. Quer dizer, essas sombras são os nossos defeitos, que a gente escolhe fazer errado, coisa assim. Então, é questão de cobrir. Acho que quando ela fala integra, aceita, e isso começa a diluir, tirar essa cobertura e a gente vê a luz que é, não é? Eu É, acho espetacular esses pontos da Joana que realmente é. fala dentro É do claro coração. que aceitar a sombra não é compactuar com ela, né? Não é banalizar a Não, é diferente. sombra. Né? Eu vivi isso, eu fiz aquilo, eu tenho um lado assim, não é isso, né? Que Não, a gente pode daí banalizar a sombra e muitas vezes até compactuar com a sombra, se deixar levar por ela, ou achar que aquilo não tem importância. Não, são coisas bem delicadas, dolorosas, difíceis, complexas, mas que precisa realmente, justamente essa coragem, né, de enfrentamento, de suportar isso em nós,
para ser trabalhada com o tempo, né? Porque é uma coisa que tem que ser uma conversa consciente com a sombra. Uhum, Aceitar e falar, daqui para frente nós vamos mudar, né? uhum. Tá, obrigado, Gelson. Tem que... Eu sou Li, microfone. Ai, ai, que lindo que agora a Silvia estava falando. O amor realmente é a solução. Mas aqui, quando diz aqui embaixo, aqui é na página 80 para mim, sabe? É quem Página? almeja o encontro, ainda é no 2. Uhum. A quem almeja o encontro, mesmo que inconsciente do céu, deve perceber que somente através de um mergulho interior na reflexão silenciosa é possível descobrir e dominar os tesouros adormecidos, né? Agora, é interessante que ficará aqui trazendo-os para a ponte que facilitará a comunicação entre os dois eus, que é exatamente aí, essa situação que nós criamos para nós, né? De vai para frente, dá um passo para frente, dá uma indecisão, de repente está todo decidido, caloroso e cai de novo. Então e depois aqui, as heranças ancestrais de precaver-se para sobreviver, de agredir antes de ser atacado e manter-se na retaguarda, são todas deploráveis experiências que perturbam a saúde emocional e psíquica do indivíduo. Então, é essa luta que nós temos, essa é a luta dos dois eus, né? Eu não tinha ouvido ainda isso, sabe? Dois eus, nós temos mesmo dois eus. É isso, Doc. Mas eu Sim. acho que eu compreendi bem, sabe? Eu Uhum. tenho mais que ficar bem humilde, viu? Meu Deus do céu. Que Sim. coisa é. O que ela propõe é esse diálogo, né? Que a gente chama de função transcendente, né? O termo em psicologia Hum, desse diálogo que excelente. Jung usa, né? É função transcendente, essa capacidade de uma abertura, né? E uma compreensão entre a consciência do eu e os conteúdos inconscientes. Então, esses eus poderem conversar através de uma regência transpessoal que é o self, né? Então é isso que eu chamo de função transcendente. Patrícia? Desculpa, Gelson, tantas dúvidas. Enfim, Não, vamos lá. Eu queria agora, assim, esclarecer um pouco aquela analogia que ela faz com o mito de Caim e Abel. Eu fiquei meio baralhada. Porque Sim, eu sim. estava com a sensação de que ela ali está a associar o filho mais velho com Abel e o mais novo com Caim. E, entretanto, é Caim que matou Abel. Enfim, fiquei bem Não, é o baralhada. filho fiel, é o mito representativo de Abel, né? Isso. Né? Isso. Uhum, sim. E, E o, e o e o mais, Caim, sim. e o mais novo seria o Caim. Uhum, Essa que é a ideia? sim, Não sei, porque é sim. assim meio confusa. Porque E depois. ela inverte isso, né, Ah, Patrícia? é Ela, isso. ela, ela quer mostrar como isso é relativo, né? Que o filho mais velho se comporta como Abel, né? Se comporta como Abel, ele não é um Abel, é uma persona, é uma falsidade. Ele parece ser generoso, ele parece ser bom, ele é o sacrificado, porque Caim vai para o mundo, né? O filho mais novo vai para o mundo, como se Caim estivesse matando Abel, né? Porque Abel é o preferido do pai, né? No mito original. Mas aqui ela quer mostrar que essa atitude, né? Do filho mais velho, que aparenta ser um Abel, esconde, na verdade, um Caim dentro dele. E que ele quer matar o Caim. Né? O Abel também é um Caim. Né? Que, na verdade, não existe só um Caim. Nós temos dentro de nós tanto o Abel como o Caim. Isso que ela quer dizer. Né? As duas naturezas. Então, por exemplo, a persona parece adequada, né? Mas esconde, né, uma atitude perversa, sombra perversa. Então, muita gente quer enganar os outros, né? Então, no fundo, né, esse irmão mais velho, que aparenta ser um Abel, no fundo ele gostaria de assassinar o Caim, ou seja, ele também tem um Caim dentro dele, né, e quer, de uma certa maneira, se livrar do irmão mais novo. É isso que ela quer dizer aqui. Tá?
Ok, compreendi agora. Não é absoluta, é relativa. Ok. Olímpia, Boa noite, Gelson. Boa boa noite. noite. Saudade, viu? Escuta, o que me encanta nessa parábola de que a benfeitora traz, a Silva ainda há pouco estava falando de Deus, da misericórdia e do amor de Deus. É naquele Uhum, tempo, Gelson, quando o filho retorna, e aí o pai, ele oferece o manto, né, o anel, o, e a sandália, e ele mobiliza as pessoas que trabalhavam ali no local, né? Então, esse momento uhum, de acolhimento do pai que a benfeitora nos traz, assim eu percebi. E quando tu estás falando, trazendo a reflexão na fala da Patrícia, na pergunta da Patrícia, e quando esse filho, né? O que ficou, ele demonstra toda a sua acidez, né? Toda esse ciúme, essa inveja, né? Essa vontade talvez de querer ter saído, né? Mas que não teve. Aí vem a questão da coragem e eu penso a questão da vontade que tu iniciaste falando. Então, para mim fica assim, essa misericórdia do Pai nessa parábola, né? Era isso sim. que eu ia É, falar. tu vê, e essa misericórdia do pai, que está sempre aberta, mas ele espera o momento certo para o filho pródigo tomar consciência e voltar. Não Ele não cobra, né, agride, Gelson? ele não Não. impõe, né? E quando esse filho desperta, cai em si, né? Quando ele está lá no meio dos porcos, sabendo que a vida que ele tinha com o pai era muito melhor do que a vida que ele tem agora, né? E ele então, de uma certa maneira, toma consciência da sua realidade, né? E aí então ele recupera essa conexão com o self, né, que ele tinha perdido, e volta à casa do pai. E o pai está sempre esperando, né, amorosamente. Então, né? Então, mas aí mostra essa metanoia, né? Que é essa virada que o filho mais novo tem, né? De uma situação deplorável, né? E aí ele humildemente, né? Reconhece, né? E volta à casa do pai. Por isso que o pai dá a festa, né? Porque ele agora despertou, né? Ele reencontrou o caminho verdadeiro, né? Que estava sempre lá presente, que é, né? Que ele voltou verdadeiramente à casa do pai, porque o mais velho está na casa do pai, mas só em corpo, não em alma. Também está distante da casa do pai. Mas o filho mais novo, por ter vivido e quebrado a cabeça no mundo, né? Tomou consciência e aí realmente faz um movimento verdadeiro, né? De poder, de uma certa maneira, resgatar o eixo ego-self e ir ao encontro desse pai amoroso que acolhe e está sempre disponível para a gente. Né? E, É Gelson, muito bonito. parece que tem um simbólico só um pouquinho, Vânia, do sapato, né, da sandália e do anel, né? Sim. E desse Sim, tem manto essa simbologia pobre. toda, né? Porque o anel é a reconexão, né? Da aliança que tinha perdido, né? Com a fonte com a força da fonte divina, com as bases divinas da vida. Ele perdeu a conexão com o self e com, né? Então ele está recuperando essa conexão perdida, simbolizada pela aliança, né? E os sapatos novos, as sandálias novas, representam essa base paradigmática, né? Aquilo que regia a minha vida, a minha percepção era equivocada. O sapato faz contato com a realidade, com o chão, né? É a base que sustenta meu movimento. Então, é meu paradigma. Então, os valores que me movimentaram para sair de casa não servem, né? Agora eu volto para casa e recebo, então, um novo calçado, que é realmente uma base de referência segura, positiva, nova, que vai sustentar o meu caminhar, a minha vida. Obrigada, Gelson. Obrigada, querido. Vânia? Hum. Então, eu acho que você já respondeu aqui com relação às bases. Ela fala de cuidar das bases nesse contexto. Então, seria
cuidar também dos valores que me sustentam, que formam também as minhas regras internas, né? Assim, para Não que só isso, mas questões básicas mesmo, corpo, alimentação, né? Tudo que envolve a questão de estarmos encarnados, né? Nesse respeito com a terra e com o corpo também. Então, aqui, cuidar das bases, né? É a consciência que eu tenho que dar conta de coisas básicas da vida, né? Então, não só os valores enquanto uma ética, os valores espirituais, mas também, de uma certa maneira, a minha capacidade de poder ter um hábito, né, Uhum, positivo em relação à minha forma de me comportar comigo mesmo, com a vida, com o corpo, com a própria realidade do que representa a Mãe Terra, né? uhum. Ok, obrigada. Eu achei bem interessante esse ponto que você colocou agora, desse retorno à casa do pai, né? Pelo esse sofrimento que levou à reflexão, Uhum, e aí foi ativada, né? Esse contato novamente com o self, e esse voltar à casa do pai é voltar, como a Silvia acho que tinha falado antes, né? É voltar-se para o divino em nós, né? A gente poderia trazer essa analogia para a gente hoje dessa forma. claro, com certeza, né, Vânia? E aí, quando a Joana coloca ali, né, no final, né, do item em Despertar do Si, né, que ela termina a história, né, ela continua a história, né, ela faz um final, né, da Na história, história. né. Ela diz assim sendo, olhar-se por largo e silencioso tempo de reflexão. Então, é como se o pai trouxesse o filho mais novo para dentro de casa, chamasse o filho mais velho, né, para que haja realmente um reencontro entre eles, né? Um momento de tomada de consciência e de integração deles dois, né? E aí superando distâncias emocionais, culminando em um demorado abraço de integração dos dois eus no self coletivo, rico de valores e sentimentos morais, entre as lágrimas que limparam as mazelas, as heranças lamentáveis do ego soberbo e primário. Então, esse momento é um momento que esses dois pontos de vista, né, do irmão mais velho e do irmão mais novo, são superados numa compreensão transcendente, né, transpessoal, né, integrando, né, numa compreensão maior e num self coletivo. Por que num self coletivo? Porque isso envolve tanto a minha integração no meu self individual, mas a minha relação com o outro. Então, quando a Joana fala do self coletivo, e ela vai falar muito isso da psicologia da gratidão também, ela está falando desse momento de estar em comunhão com a harmonia, com a natureza, com a vida, e também o self coletivo de um princípio que me rege numa compreensão e numa relação amorosa com o meu irmão, né? Então, eu estou vendo o self coletivo, ou seja, um princípio coletivo que é igual a todos nós, regido pela lei do amor, sustentado, né, por esses valores e sentimentos morais, como ela coloca aqui, né? Então, self coletivo rico de valores e sentimentos morais. Então, aquele momento onde todos nós estamos sendo regidos por esse princípio superior, superando, então, essa fase de uma sociedade egoísta e orgulhosa. Então, esse self coletivo representa o princípio regente na coletividade daí, de uma nova consciência que me faz me relacionar com a vida, com o mundo, com as pessoas, a partir dessa dimensão do céu. Obrigada, obrigada. Eu sou Li. Isso também que está falando, talvez você vai ver, vai desmembrar para uma próxima aula, talvez vai precisar o 7. Então, aqui nessa parte linda, isso exatamente isso do self, né? Uhum. Desenvolve-se mediante os esforços existenciais que lhe facultam a despertar dos tesouros adormecidos, produzindo a imaginação, a ambição de crescimento,
ambicionando crescer e o desejo de conquistas novas, produzindo a imaginação e o desejo de conquistas novas. São, portanto, muito saudáveis alguns estados de mal-estar, de queixa, de tristeza, desde que não se transformem em tormento, em hábito doentio de reclamação e assim por diante. Agora, aqui embaixo, o si mesmo, aquilo que você falou, é lindo. O si mesmo é a fonte da vida do corpo em todas as suas expressões psíquicas, emocionais e físicas. Nele residem os dínamos geradores de todos os recursos para a existência humana, e quando liberto das injunções do processo material da Terra, ei do que, ideal e luminoso, avança na direção da plenitude. É tão lindo que eu lembrei do Leon Denis, daquilo que você passou para nós, aquela belíssima parte Uhum. do livro, né? Aquele É, texto. Nossa, gente, que coisa mais linda. é muito bonito mesmo. É chegar no estado luminoso que a Juna vai colocar, nesse nível de comunhão, de consciência e de uma experiência emocional planificadora também, consequentemente, né? Que ela chama de estado luminoso daí. É muito bonito. Silvia? Bem rapidinho, só um comentário que me lembrou, porque na volta do filho, quando ele chega arrependido e tudo o que o pai fala, e ele fica tão feliz, na passagem eles falam, e daí eles começaram a fazer a festa, que ele disse que meu filho estava morto, agora está vivo, estava perdido e agora ele foi achado. E me lembrou a parábola de Jesus que diz: nenhum das minhas ovelhas será perdida. Então, de certa forma, isso dá um fechamento naquela parábola de Jesus, que todos vão voltar pro, Uhum. the fold. I can't remember É um Ah, alento, né? realmente é uma coisa muito. A Joana sabe, do jeito que ela explica as coisas, realmente faz a gente mudar, né? Uhum. É, E muito com obrigado por certeza. você, pelo esse trabalho maravilhoso que você tem trazido para nos ajudar a alcançar esse conhecimento, Uhum. esse despertar, de certa forma. Obrigado, Gerson. E que Jesus conhece a natureza humana, né? Em vários momentos, ela vai dizer aqui também que Jesus conhecia a psique humana em profundidade, né? Então, ele conhecendo nós, ele sabe que nós não somos uma natureza mal, mas a gente está perdido, que nem o filho pródigo, né? Mas não adianta, o caminho está aí, o Pai está ali, a verdade está aí. Enquanto a gente querer se enganar e não realmente despertar para a verdade, a gente vai continuar errando no mundo, nas experiências necessárias, né, da qual a gente vai ter que pagar o preço na lei de causa e efeito, assumindo os compromissos que impõem das nossas escolhas. Até que cansados, né, ou amadurecidos, a gente possa despertar, né, cair em si e querer voltar para a casa do Pai. Mas ele está ali sempre zeloso, né, o amor do Pai está sempre presente, né, e a reencarnação é a prova perfeita disso. Agora no filme Os Mensageiros, que já está aqui em cartaz nos cinemas brasileiros, mostra bem isso, né? Ele saindo do plano espiritual cheio de boa vontade, de consciência. Quando chegam aqui, se deixam levar por essa sombra, né? E se perdem, né? Mas depois há todo um movimento de resgate, de tentativa de acolher novamente essas almas perdidas e trazê-los de novamente para o seu caminho que se perderam. Então, a vida é sempre uma tentativa nesse diálogo, né, do self com o ego, de sempre gerar novas possibilidades. A vida é criativa, né? Nosso inconsciente, nosso movimento interno, assim como a vida na sua lógica amorosa, ela está sempre movimentando possibilidades novas para a gente, né? Em qualquer situação, mesmo as mais dolorosas, né? Eu me lembro de uma situação de um suicida que reencarnou e a amiga dele foi acompanhar, que também era suicida, como é que ele estava vivendo na Terra, e ela ficou muito
sensibilizada pela situação trágica do reencarne dele, porque reencarnou numa situação extremamente penosa, com muitas limitações físicas, numa região muito pobre, sem recurso nenhum. E ela chorou de pena, né, do amigo dela passando por aquela situação. E o mensageiro que amava ele, que quis zelar por ele, que levou ela para visitar o amigo, disse: Tu chora e eu rio por Deus, né? Porque tu vê a parte externa só. Mas eu vejo a alma verdadeira, a essência dele. E é a primeira vez na vida, depois de várias encarnações, que ele realmente está se deixando sensibilizar a partir da dor para um nível maior de consciência e de despertar do sentimento. Então, a gente vê assim que sempre, em qualquer situação, está ali sempre o Pai nos esperando para a nossa volta para casa. Mesmo que essa volta pode ser, muitas vezes, difícil também, né? E dolorosa, né? Que às vezes ela é difícil, dolorosa. Muito bem, minha gente. Então, com isso a gente está encerrando o roteirinho, né, nosso de estudo, né? E para em março começar um novo roteiro, que é o mundo relacional. Que aí a gente vai, então, trabalhar justamente essas questões básicas de relacionamento humano, afeto, sexualidade, as projeções, os conflitos e todas as questões que envolvem relacionamento humano, que é o nosso feijão com arroz aqui na Terra, né? Então, vai ser um roteiro bem interessante, né? O Fabrício vai passar depois para vocês o roteiro direitinho, né? O calendário, né, Fabrício? Quer falar um pouquinho do grupo? Sim, eu estou fechando o calendário e assim que eu terminar, eu compartilho no grupo. Eu já coloquei essa informação lá no WhatsApp do grupo e também já mudei o nome do grupo, como o próximo módulo que vai ser. E ali no calendário vai ter todos os encontros, que como vai ser quinzenal, a gente já fechou, já agendou todos os encontros quinzenais do ano todinho de 2024. Então, assim que eu terminar o calendário, essa semana, no mais tardar, eu mando para vocês o programa e mando também o calendário dos nossos encontros. Fabrício, vai continuar a mesma senha, Isso, tá? E tem pausa agora, porque o Gelson falou só em março. isso. A gente retorna Isso. no dia 18 de março. Perfeito. Muito bem. O roteiro já está lá no grupo, Fabrício? O roteiro novo? Eu vou compartilhar agora, tá comigo, Gelson. Ah, tá ótimo, muito bom. Muito bem, gente. Não se esqueça do grupinho, então, em março. Estamos aí de novo para essa última fase do estudo, né, que é bem interessante, né? Então, em março a gente se reencontra para fazer esse último módulo, então, dos 5 anos de estudo da série psicológica. E depois disso, quem sabe, a gente vai inventando outras coisas, né? Então, vamos Você tem que vir terminar. para Londres para fazer um curso aqui.